Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Hoje a gente vai mergulhar no material denso e, olha, que realmente transforma a nossa visão das coisas. O tema é o impacto neurobiológico da disciplina verbal severa, sabe, no desenvolvimento do cérebro infantil. Isso mesmo. E a nossa fonte principal é um relatório científico muito detalhado chamado A Arquitetura da Ameaça. Ele compila pesquisas de instituições de muito peso, tipo Harvard Medical School, e a nossa missão aqui é explorar os detalhes dessa ciência, porque cada pedacinho de informação é crucial, né? Não vamos simplificar demais, a gente vai fundo. Exato. A ideia é ir muito além daquela manchete superficial de que gritar faz mal. A gente vai entender como faz mal, sabe? Em um nível biológico, quais são os mecanismos, as alterações na estrutura que os cientistas hoje conseguem, ver e medir. E o mais importante, o que a gente pode fazer com essa informação. Perfeito. O material tem uns termos técnicos, claro, mas vamos decodificar tudo passo a passo? Ótimo. Vamos começar então derrubando aquele ditado antigo que todo mundo já ouviu. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca me ferirão. Com certo bom humor, dá para dizer que a ciência do século XXI chegou para falar, olha, essa frase não podia estar mais errada. Completamente errada. A base científica é, fascinante e muito lógica. Para o cérebro de uma criança, que é biologicamente programado para depender dos cuidadores para sobreviver, Totalmente dependente. uma ameaça verbal que vem justamente dessas figuras de segurança ativa os mesmos sistemas de alerta do corpo que uma ameaça física ativaria. O alarme interno não sabe diferenciar. E quando esse alarme soa repetidamente, todo dia, ele deixa de ser um sistema de proteção e passa a ser uma força que, como diz o relatório, literalmente remodela a arquitetura do cérebro. Exatamente. A repetição transforma a resposta de emergência num estado crônico, sabe? E é aí que as mudanças físicas começam a acontecer de verdade. E não estamos falando de um problema pequeno. Os dados do relatório são, de cair o queixo. Nos Estados Unidos, até 90% dos pais admitiram usar alguma forma de agressão verbal. 90%. É um número gigantesco. Gigantesco. E no Brasil, a situação é descrita como uma epidemia oculta. Isso mostra que não é um problema de algumas famílias, é algo cultural, né? Super disseminado. E a razão pela qual a gente pode discutir isso com tanta certeza hoje, e não há uns 30 anos, é o que o relatório chama de revolução da neuroimagem. Ah, sim. Pela primeira vez na história, a gente tem tecnologias que nos permitem olhar dentro do cérebro vivo com uma precisão impressionante e ver as consequências. Não é mais teoria, é biologia visível. Ok, vamos entrar nesse mecanismo então. A pergunta que fica é, como é que ondas sonoras, que é o que um grito é afinal de contas, conseguem alterar a matéria física, os tijolos de um órgão como o cérebro? Parece meio mágico, né? Parece. Mas a ponte que conecta a experiência psicológica com a alteração física é a bioquímica do estresse. O corpo tem um sistema de comando central para isso, o famoso eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. O eixo HPA. Isso, o eixo HPA. Ele funciona como uma cascata de dominós bioquímicos, bem sofisticada. Uma cascata de dominós, gostei da imagem. Como é que essa cascata é acionada num ambiente hostil? Bom, tudo começa na amígdala. Ela é o detector de fumaça do cérebro. Ela ouve a hostilidade na voz e, dispara o alarme. Esse sinal vai para o hipotálamo, que libera o primeiro mensageiro químico, o hormônio CRH. Esse mensageiro viaja um pouquinho até a glândula pituitária, que libera o segundo, o ACTH, no sangue. E esse ACTH viaja pelo corpo todo, certo? Qual é o destino final dele? O destino são as glândulas adrenais em cima dos rins. Quando o ACTH chega lá, ele dá a ordem final: liberem o cortisol,
o famoso hormônio do estresse, O cortisol. que numa situação de perigo real e pontual é um super-herói. Ele te prepara para lutar ou fugir. Mas e quando o perigo não é um tigre, e sim um ambiente de, sei lá, guerra verbal crônica dentro de casa? O super-herói continua sendo herói? Aí é que tá o problema. O herói vira vilão. Níveis cronicamente altos de cortisol são neurotóxicos. É como um ácido gotejando lentamente nos circuitos do cérebro. Uau! O relatório detalha os danos em nível celular. Um deles é a atrofia dendrítica. Os galhos dos neurônios que recebem informação começam a encolher. A comunicação entre eles diminui. A comunicação fica mais difícil. E que mais? O excesso de cortisol também causa a inibição da neurogênese, ou seja, ele freia o nascimento de novos neurônios, principalmente no hipocampo, que é vital para a memória. Entendi. E um terceiro dano, que é crucial, é a interferência na mielinização. Certo, a mielinização. Essa é a capa de isolamento dos neurônios, né? Como um fio encapado. Sua analogia perfeita. A bainha de mielina é como a capa de plástico de um fio elétrico. Ela garante que o impulso elétrico viaje rápido sem perdas. O estresse tóxico afeta as células que produzem essa bainha. E o resultado? O resultado é como ter uma fiação elétrica toda esfarelando. A comunicação neural fica mais lenta, ineficiente, cheia de ruído. O que nos leva a um ponto fascinante do relatório, a teoria da calibração adaptativa. Ele sugere que essas mudanças não são só danos aleatórios, são, na verdade, uma forma de o cérebro se adaptar. Exatamente. Se adaptar para sobreviver num ambiente que ele percebe como perigoso. O cérebro se molda para ser um detector de ameaças hipersensível, ultra rápido. Ele otimiza os circuitos de medo e vigilância. Isso, porque na lógica de sobrevivência dele, esse é o ambiente em que ele vive. É uma adaptação trágica, né? Porque o que serve para sobreviver num ambiente de guerra, em casa se torna uma desvantagem imensa na escola ou nas relações. Um cérebro calibrado para a ameaça pode interpretar um olhar de um professor como um ataque, e aí dispara toda aquela cascata de estresse de novo. A adaptação vira desadaptação. E essa ideia nos leva a um dos pontos mais chocantes do relatório. Ele fala sobre o que os pesquisadores chamam de paradoxo do volume. Paradoxo do volume? A gente sempre pensa que maior é melhor, né? Mais cérebro, mais inteligência, mas pelo nome imagino que não seja o caso aqui. Longe disso. Esse foi o achado revolucionário das equipes de Akemi Tomoda e Martin Teicher, em Harvard. Usando uma técnica chamada VBM, eles descobriram algo espantoso. E o que eles encontraram? Eles focaram do giro temporal superior, ou STG. É uma região do cérebro, acima das orelhas, que processa sons e linguagem. Em jovens que sofreram abuso verbal severo, eles encontraram um aumento médio de 14,1% no volume de substância cinzenta nessa área. Pera um pouco. 14%. Isso em termos de cérebro é uma mudança tectônica, não é? É como se um cômodo da sua casa ficasse maior, mas num jeito totalmente disfuncional. A analogia é excelente. É exatamente isso, um aumento desfuncional. Esse volume extra não é sinal de força, é um sinal de imaturidade. Imaturidade. Como assim? Ele representa uma falha num processo essencial do desenvolvimento chamado poda sináptica. A poda, lembro de ter lido sobre isso. É quando o cérebro se livra de conexões que não usa para ficar mais eficiente, né? Durante a infância e adolescência, ele faz uma limpeza. O relatório usa uma imagem ótima. É como transformar uma rede de caminhos de terra numa rodovia expressa, rápida e eficiente. E nesse caso a limpeza não acontece. Exato. O aumento de volume no STG significa que essa poda não aconteceu direito. A área ficou com os caminhos de terra, desorganizada e ineficiente. E isso se conecta com outra ideia do material, a hipótese da especificidade sensorial. Basicamente, o trauma deixa uma marca na parte do cérebro que o processou. Isso. Se o trauma é visual, afeta o córtex visual. No caso dos gritos, o trauma é auditivo. Então a cicatriz fica justamente no córtex auditivo, o giro temporal superior. As palavras têm um alvo anatômico. É a validação biológica da experiência.
A agressão não é algo que se dissipa no ar, ela deixa uma impressão digital física. Uma cicatriz na matéria cerebral. Incrível. Então, essa é a história da massa do cérebro. Mas e a fiação que conecta tudo? A substância branca, as rodovias expressas. Aí os danos também são muito específicos. Para investigar a substância branca, eles usam outra tecnologia, a imagem por tensor de difusão, ou DTI. Ela mapeia a integridade das estradas de fibras nervosas. E qual foi a estrada mais afetada? Uma das mais importantes para a nossa espécie, o fascículo arqueado. Ele é a grande ponte de fibras que conecta a área de Wernicke, onde a gente compreende a linguagem, à área de Broca, onde a gente produz. A superrodovia da nossa capacidade de conversar. Exatamente. E o que os estudos encontraram foi uma redução numa medida chamada anisotropia fracionada, ou FA. Ela mede o quão organizadas e saudáveis estão essas fibras. Uma FA baixa significa que as fibras estão danificadas, desorganizadas. Ou com a mielina comprometida. O sinal se perde. A analogia do relatório é que seria a diferença entre uma internet de fibra ótica e uma internet de escada, lenta e cheia de falhas. É a analogia perfeita. E a consequência disso é direta e devastadora. Essa alteração física está fortemente correlacionada com pontuações mais baixas em testes de QI verbal. Nossa! A agressão verbal repetida literalmente diminui a capacidade verbal da criança. Não é uma questão de força de vontade, é uma limitação estrutural. Isso é muito sério. Quer dizer que o dano não é só emocional. Ele se traduz numa perda de potencial cognitivo que dá para medir? Sim, e o relatório menciona outras conexões afetadas também. Danos no fascículo do cíngulo, por exemplo, estão ligados à depressão. No fórnix, à ansiedade e somatização. E o que nos traz a uma questão culturalmente importante, especialmente aqui no Brasil. E as punições vistas como mais leves, tipo a palmada. Ela quase nunca vem em silêncio, né? Vem com gritos, com raiva. Sim, e um estudo fundamental de Jorge Quartas, de Harvard, de 2021, investigou exatamente isso. E descobriram que para o cérebro da criança, a palmada ativa as mesmíssimas redes neurais de ameaça. As mesmas? As mesmas. O córtex pré-frontal, a amígdala, as mesmas ativadas em abuso físico severo. O cérebro não distingue agressão leve de grave. Ele reage à intenção hostil. Para ele é ameaça. Esses estudos, muitos dos Estados Unidos, da Ásia, eles se aplicam à nossa realidade aqui? Sem dúvida. A resposta biológica ao estresse tóxico é um mecanismo humano universal. Pesquisadores brasileiros, como o Dr. Pedro Mário Pan, da Unifesp, têm encontrado resultados parecidos. Certo. No Brasil, a gente teve a Lei Menino Bernardo, a Lei da Palmada, que foi um avanço legal importante, mas a violência verbal continua sendo uma área cinzenta na percepção pública, sabe? Tratada como normal. Apesar de a ciência já ter provado que os danos são tão ou até mais severos. Exato. Tá, o cenário é claro e preocupante. Depois de toda essa ciência, a pergunta que fica é: e agora? O que tudo isso significa na prática? Tem como consertar esse dano? Essa é a parte mais importante e, felizmente, a mais esperançosa do relatório. A resposta está em uma única palavra: neuroplasticidade. Neuroplasticidade. O mesmo mecanismo que permite que o cérebro seja danificado pela experiência negativa é o que permite que ele seja curado e fortalecido por experiências positivas. O cérebro não é uma sentença final. E como pais, cuidadores, educadores podem aplicar isso? Qual é a ferramenta prática que surge dessa ciência toda? A estratégia mais poderosa que o relatório destaca é o modelo de ruptura e reparação do Dr. Daniel Siegel. A ideia é genial, de tão simples. O problema neurotóxico não é o grito ocasional, a ruptura. Pais são humanos, perdem a paciência, acontece. O veneno de verdade é a ausência crônica da reparação. É a falta do conserto que deixa a ferida aberta. E o sistema de alarme permanentemente ligado. Ruptura e reparação, gosto disso. Reconhece a imperfeição humana. Como funciona esse protocolo de reparação na prática? São 3 passos. Primeiro e mais crucial, o adulto precisa se acalmar, regular a própria fisiologia, respirar fundo.
Não dá para reparar uma conexão enquanto você ainda é a fonte da ameaça. Faz todo sentido. Segundo, reconectar-se com a criança. Aproximar-se com calma no nível dela. E terceiro, validar o sentimento da criança e pedir desculpas de forma sincera. Algo como: filho, me desculpe por ter gritado. Eu estava muito frustrado, mas a culpa não foi sua. Eu não deveria ter te assustado daquele jeito. E essa ação de reparar a conexão, de dizer a ameaça passou, estamos seguros de novo, é o que biologicamente faz a diferença. É o sinal para o cérebro da criança desligar a cascata do cortisol. E voltar ao equilíbrio. Precisamente. Cada ato de reparação é uma intervenção neuroprotetora. Ele não só interrompe o banho de cortisol, mas ensina uma lição de resiliência. Conflitos acontecem, mas a segurança e o amor podem ser restaurados. Isso constrói circuitos neurais de segurança, que são o antídoto para os circuitos do medo. Exatamente. Então, para a gente fechar nossa análise, a ciência que o relatório A Arquitetura da Ameaça compila é inequívoca. A disciplina verbal severa não é uma ferramenta inofensiva. É uma força ambiental potente que remodela fisicamente o cérebro. E as evidências mais marcantes que validam isso são, para recapitular, aquele aumento paradoxal do volume no giro temporal superior, por uma falha na otimização cerebral. E a degradação do fascículo arqueado, aquela fibra óptica da linguagem, que resulta em menor QI verbal. São cicatrizes que a gente pode medir. Mas a mensagem final do material, e a nossa aqui, não é de condenação, né? É de esperança e empoderamento. A aplicação prática dessa ciência toda não depende de tecnologia. Depende de uma mudança na interação. A mensagem é essa: substituir a reatividade pela conexão. E, acima de tudo, priorizar a reparação depois dos conflitos. Cada interação calma, cada pedido de desculpa sincero é um tijolo na construção de um cérebro saudável e resiliente. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!